VRTA11, o fundo de papel da Veritá. Esse fundo de papel que eu particularmente gosto muito, eu vejo que a gestora faz um bom trabalho, mas nesse mês, na minha visão, eles pisaram na bola em relação a algumas alocações e a gente vai estar acompanhando de perto para entender o que passou na cabeça da gestora. Tá fazendo isso? Então vamos fazer um acompanhamento geral desse fundo para entender o que está acontecendo com ele. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal, onde a informação vai ser compartilhada entre nós para que a gente possa atingir a nossa liberdade financeira, a nossa famosa aposentadoria. Então já se inscreve aí no canal, fica comigo até o final. No vídeo de hoje tem muita informação top e relevante para vocês. Então pessoal, VRTA hoje custando R$ 8,88,20, então o dinheiro tá até que bem barato, acumula aí uma desvalorização de 5% nos últimos 12 meses, a gente vê. Já custou até mais barato, bateu lá R$ 81 reais, então bem descontado, chegou a 93 e agora tá bem estável aí, né? Um dividendo de 11%, esse fundo IPCA sofre um pouco mais, ainda tá bem descontado em relação ao seu patrimonial, 0,96, um fundo de 1,4 bilhões, muito grande, e o valor justo dele 92,30. Um bom valor em caixa, uma boa base de cotistas, liquidez também muito boa, e o rendimento, né, vem pagando menos por causa dessa questão da inflação mais baixa, quando já sofre um pouquinho desde lá do ano passado por causa dessa quesito inflação, mas eu acredito que pro ano que vem deve melhorar um pouco. Quando a gente olha o gráfico, né, do patrimonial do fundo, a gente vê que é interessante, porque esse fundo cresceu bastante nos últimos anos, saiu aí de praticamente 200 milhões para 1,4 bilhões, então o fundo cresceu muito mesmo. Isso aconteceu depois que ocorreu a mudança de gestora, né? A rentabilidade do VRTA nos últimos 2 anos não é tão boa, o fundo sofreu um pouco com desvalorizações e tudo mais. Nos últimos 5 a gente vê que o fundo também anda de lado por causa dessas desvalorizações, e nos últimos 10 ele tá aí com a rentabilidade de 47%. Mas é o que eu falo para vocês, esse fundo, após a compra dele pela Veritá, se tornou outro fundo, tá? A gente vê aqui, ó, como que o fundo era mal administrado antes, depois mudou bastante, teve um crescimento muito bom e hoje ele cresce ano após ano. O que acaba quebrando um pouco esse fundo é a questão da inflação, que não tá deixando ele crescer tanto, né? Já que nos últimos 2 anos essa inflação veio mais baixa. E aí o relatório deles, que eu particularmente gosto muito mesmo, um relatório muito top, a administração de 1% que eles acabam cobrando, que um destaque tem como você deixar acessar a planilha de fundamentos e tudo mais. Eles têm um canal do YouTube onde o gestor comenta o relatório, é bem interessante. E tá, galera, vamos pra parte agora, que é a parte interessante e que vai dar polêmica, que eu tenho aqui algumas coisas pra falar com vocês. Primeira coisa, pra esse mês o fundo adquiriu algumas cotas de fundos imobiliários. Vamos lá, eu sou contra isso? Não. Mas, por exemplo, nos últimos meses, o fundo se livrou de HGCR, um fundo excelente, e agora tá aportando em outros fundos. Mas por que eu tenho uma opinião contrária a isso, né? Primeiro, o fundo participa de muitas emissões, geralmente paga um valor mais caro um pouco, até mesmo que o valor mercado essas emissões. Eu não sei se de fato isso aconteceu aqui, teria que analisar. Segundo esse fundo, se ele fosse totalmente CRI, ele estaria voando bem mais. A carteira de fundo imobiliário, a maioria dos fundos de papel acaba derrubando um pouco eles, né, a rentabilidade. Lá então o fundo adquiriu 11 mil cotas de QAM 11, né, que foi incorporado ao LZM, então uma forma do fundo conseguir comprar o LZM de forma até mais barata, isso foi bem interessante. E aí eles realizaram 12 aportes em emissões, né, uma do Suno Multiestratégia e do outra do VBI Multiestratégica. Um fundo 30 milhões aí em fundos imobiliários esse mês. E também teve duas coisas, teve uma amortização extraordinária no CRI Jardim Reserva no valor de 23 milhões e também teve o vencimento do CRI BR Distribuidor aí no valor de 43 mil reais, bem pouquinho. Então geralmente, no geral eles falam que essas compras de FI foi esperando aí uma expectativa de valorização das cotas. Também para esse mês, algo que eu vinha comentando em outros vídeos, teve o vencimento de 2 compromissadas reservas, mas o fundo já tinha se planejado para esse momento. Então a primeira aí foi no valor de 15 milhões, que custou equivalente a 12 centavos por cota do fundo, e a outra no valor de 14 milhões, que custou aí cerca de 11 centavos por cota do fundo. Então, o fundo ainda tem uma boa reserva, 19 centavos, mas pelo menos agora não tem nenhuma compromissada reserva versa na carteira, isso é muito bom. Eles comentam um pouquinho em relação ao corte da Selic e tudo mais, é o que eu acredito e o que eles acreditam também, que agora o Banco Central vai dar uma segurada, talvez não pare de cortar, mas vai ser mais cauteloso nesses cortes. A gente sabe que pro ano que vem, cara, essa inflação vai vir
bem pesado, então tem que tomar cuidado com as decisões. E aqui é um resuminho, né, do que aconteceu, tudo mais. Estaram as compromissadas, alguns CRIs venceram, amortizaram também e compraram alguns fundos imobiliários. Aqui algumas operações que eles compraram nos últimos anos, nos últimos meses, né? Foram os últimos CRIs que eles adquiriram. Boas taxas, prazo bom também. A DRE do fundo, né? Então, para esse mês o fundo teve uma receita maior, 15 milhões aí, que entrou pro caixa do fundo. A despesa também foi alta por causa da questão das compromissadas. E aí sobrou pro fundo aí 10 milhões que ele realizou a distribuição de fato. Até utilizou um pouquinho de reserva, mas o lado positivo é que no ano o fundo tá bem positivo em relação à reserva, então tá bem tranquilo. O foco do fundo tá na construção civil hoje e que o grande forte desse fundo é a diversificação. A maioria aí, praticamente 38% dos ativos tá entre 0 e 1% do PL. Então assim, segurança total aqui, surreal mesmo a segurança desse fundo. E como que tá a disposição da carteira, né? Tem CRIs, tem 11% em fundo imobiliário, que o meu sonho é eles se livrarem, mas ainda tem. Como eu falei, foco do fundo é IPCA, tem algumas operações de GPM, mas é bem fraquinho, bem pequeno. Então nesse período de deflação, o fundo vai pagar menos, a cota vai cair, e aí quem for esperto aproveita esses descontos para comprar um fundo muito bom e descontado. Prazo médio de 5 anos, taxas médias e IPCA mais 8,55, CDI mais 2. E aí galera, você comprando fundo hoje, você levaria uma rentabilidade mais ou menos de IPCA mais 9,60%. Rentabilidade excelente mesmo, surreal. Aqui as operações do fundo, a maior operação 4%, até surreal quão diversificado é esse fundo. Eu fico impressionado todas as vezes que eu vejo. E aqui a carteira de FIs dele, né? Tem VGHF, um pouquinho de game, MORC, mas olha só, tá tomando fumo aí, né, no VGHF, preço médio 10,60. O que eu falo, infelizmente os fundos imobiliários acabam participando de muitas emissões e acaba subindo um pouco o preço médio, né? Tomando um pouquinho de prejuízo. Mas isso de fato acontece, ou não, né? Depende de sua análise. Aqui é bem interessante também as lives, onde o gestor apareceu, onde tem a conversa e tudo mais, é bem interessante. E bom, pessoal, VRTA é um fundo que é bem tranquilo, sabe? Raramente você vai ter alguma dor de cabeça ou algo do tipo. O que eles deixam a desejar um pouco é esse quesito aí, os fundos imobiliários que eles acabam alocando, né? Na minha visão, se alocasse em CRI, estaria muito melhor mesmo. Mas infelizmente a gente não tem esse poder de decisão ainda, mas até hoje eu não tenho nada a reclamada a Veritá aí como gestor, então tranquilidade total. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo mais curto, mais parado também, só para comentar essa questão. É isso, tamo junto, até a próxima e falou.